nos tornar santos, ou seja, cumprindo toda a lei para poder voltar para o céu. Essa é uma parte. E a outra parte, qual que é? É pagar pelo pecado. Muitas vezes a gente tem muito incumprimento dos mandamentos, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, senão não vai para o céu. E a outra parte, que é pagar pelos pecados? A gente quase não fala, né? Não, você tem que pagar pelos seus pecados também. Isso Jesus fez pelo ser humano. Além de ele cumprir toda a lei, ele foi perfeito, não cometeu um pecado, porque ele era o próprio Deus, ele também pagou pelos nossos pecados. Ali na cruz do Calvário, naquela hora que ele entrou em desespero e recorreu ao Pai dele, ou seja, a natureza humana dele, ele falou assim, meu pai, por que o Senhor me desamparaste? A gente não consegue imaginar o tamanho da dor de Jesus naquele momento. Para nós é inimaginável. Por quê? Porque naquele momento, todos os pecados do mundo todo, tudo, passado, presente, futuro, Deus descarregou sobre Jesus Cristo. A ira de Deus naquele momento foi descarregada sobre Jesus. E o Deus homem, ele se sentiu desamparado, por isso que ele gritou agoniado. No entanto, naquele momento que ele estava para desistir, ele olhou assim e me viu você, viu todas as pessoas que iam para o inferno, e resistiu e foi até o fim. E ele falou assim, faça a sua vontade e não faça a minha. Porque ele estava morrendo por uma boa causa. Então essas duas coisas, Jesus Cristo fez para o ser humano. Nós jamais conseguimos fazer isso. Cumprir a lei perfeitamente e também sofrer pelo pecado. E eu faço uma observação. Jesus Cristo, ele salvou a mim e a você. Não foi pelo tamanho do sofrimento dele. O sofrimento espiritual foi muito grande. Mas ele só salvou a gente porque ele era Deus. Porque se um anjo tivesse morrido por nós lá na cruz do Calvário, nós não teríamos conseguido a salvação. Por quê? Porque somente o Deus poderia cumprir as suas próprias exigências. Nem anjo, nem Moisés, nem Adão, nem eu e você, nenhum ou qualquer outro santo, por melhor que fosse, não conseguiria cumprir as exigências de Deus. Somente o próprio Deus conseguiria. Então, Jesus Cristo nos salvou porque ele era Deus. Porque se ele não fosse Deus, ele não teria conseguido a salvação para nós. Deus Pai não teria aceito essa salvação. Então, isso que é fazer evangelismo. Fazer evangelismo é pregar e propagar o Evangelho. O Evangelho é boa nova de salvação, de que Cristo reconciliou o mundo consigo. Então, pregar o Evangelho, fazer evangelismo, significa anunciar para o mundo a boa nova de salvação. Ou seja, que Cristo reconciliou o mundo consigo. Que Cristo veio não para julgar o mundo, mas para salvar. Na segunda vinda dele, ele vem como juiz, aí não tem mais jeito. Mas hoje Deus, ele não é juiz, Jesus Cristo, ele é salvador. E isso nós devemos anunciar para o mundo. Isso é evangelismo, isso é pregar o evangelho. É chegar para a pessoa e falar, os teus pecados estão perdoados, você está reconciliado com Deus, a ira de Deus não repousa mais sobre a sua vida, mas para você receber esse presente, você tem que estender a mão, abrir a mão e receber, e pegar. Porque se você rejeitar, você não vai ter esse presente. Isso é pregar o Evangelho. O Evangelho, pessoal, não é poder da igreja, não é poder dos homens, não é uma mercadoria que possa ser comprada e vendida, e não é uma concessão exclusiva de determinada igreja. Nós vemos por aí igrejas falando assim, venha para a minha igreja, porque a salvação só pode ser encontrada aqui dentro. A igreja que faz isso, ela se assemelha a uma empresa como a Volkswagen, a uma empresa como a Fiat. Por quê? Porque a telefonia celular, por exemplo, ela tem a concessão exclusiva de vender aquela linha do telefone, ela tem a concessão exclusiva de vender aquela marca de carro. Se qualquer outra pessoa fabricar carro e vender, sem autorização, sem uma concessão daquela empresa, daquela marca, ela é impedida, ela pode ser até presa e responde um processo. Isso é concessão. Só uma pessoa pode fazer.
Nós não podemos confundir a pregação do Evangelho com uma concessão. Igreja nenhuma, denominação nenhuma na face da terra recebeu com exclusividade a pregação do Evangelho. Então nós jamais podemos fazer como algumas igrejas fazem, como algumas seitas, como algumas falsas religiões. Você só pode ser salvo se você estiver filiado à minha igreja. Você só pode ser salvo se você fazer ou deixar de fazer isso. Por quê? Porque o Evangelho não é poder de uma denominação, Evangelho não é poder do pregador, Evangelho não é poder dos teólogos, Evangelho não é poder dos estudiosos, das pessoas que frequentaram a faculdade, Evangelho não é poder das instituições, Evangelho não é poder de ninguém. Evangelho é poder de quem? O meu sobrinho vai ler agora. O que a Bíblia fala a respeito de Evangelho? Evangelho é poder de quê? Vem aqui, olha para lá. Não, olha na Bíblia. Esse endereço. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro, do judeu e também do grego. Muito obrigado. O meu sobrinho leu em Romanos, capítulo 1, versículo 16, o seguinte. Apóstolo Paulo falando, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia é bem clara. E por que muitas vezes nós falamos assim, pessoal, o Evangelho é poder da igreja renascer? Porque só aqui dentro você encontra o Evangelho. Às vezes a gente coloca Deus dentro de uma caixa de fósforo, dentro de 4 paredes nas nossas igrejas, e daí nós moldamos, fazemos um Jesus a nossa semelhança, de acordo com o que a gente pensa, e esse Jesus a gente está vendendo para os outros. Aí a gente vende a troco de dinheiro, como hoje está muito comum dentro das igrejas, né? A gente vende Jesus através da Santa Ceia, a gente vende Jesus através de Jesus, não é verdade? Agora imagina a gente querer segurar Deus dentro da gaiola e falar assim, Deus, desculpa, fulano, você só pode ser salvo se você for da minha igreja. Você só pode ser salvo se você fazer isso ou aquilo outro. Só se você for batizado. Só se você tomar a Santa Ceia. Só se você for dizimista. Só se você fazer isso ou aquilo. Só se você ser filiado a uma igreja. Deus, para salvar uma pessoa, ela não precisa da nossa força humana, das nossas obras. Porque senão esse Deus seria um Deus muito barato, né? Já pensou? Um Deus muito fraco que precisasse de uma ajudazinha. Mas Deus é Deus, ele não precisa de ajuda. Quando precisou, ele foi lá e fez, ele salvou o ser humano. Então hoje ele pede para nós, para fazer o quê? Para pregar esse Evangelho. E quando alguém pede para vocês mandar um recado para alguém, por exemplo, o PT está no mato, trabalhando, extraindo madeira, aí chega um vendedor lá de pimenta bueno e quer procurar o PT, porque a mercadoria, o PT comprou um caminhão, o caminhão chegou, está lá na loja, e precisa entregar esse caminhão o mais rápido possível. Aí ele fala assim, o PT não está na cidade, só está aqui 200 quilômetros, alguém se prontifica, eu vou lá avisar para ele. Aí a pessoa fala, olha, então você vai lá e fala para o PT que o caminhão dele chegou, está lá em Pimenta Bueno, custa tanto e é para ele buscar até tal dia. Essa é a mensagem. Então nós vamos levar essa mensagem para o PT que está lá no mar, para qualquer outra pessoa. A mensagem de quem que é? É do vendedor lá de Pimenta Bueno, não é a nossa mensagem, né? Então a gente tem que transmitir a mensagem do vendedor lá de Pimenta Bueno. Nós temos que chegar lá e falar para o PT, PT, o seu caminhão chegou, está lá em Pimenta Bueno, ele custa tanto e você tem um prazo de tantos dias para buscá-lo. Senão você não vai mais ficar com o caminhão, vai vender para outro. Essa é a mensagem de quem? É a mensagem do vendedor. Então a mesma coisa Deus manda para nós, fala para nós, ordena. Vocês vão e preguem o Evangelho. Nós não podemos mudar a mensagem de Deus. Não é verdade? Nós temos que falar aquilo que Deus pediu para que nós falássemos. E o que Jesus falou? Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Não precisa a gente cortar o pescoço da pessoa, não precisa a gente dar uma surra nela, não precisa ficar brava com ela, não precisa de colocar ela no pau de arara, não precisa fazer a pessoa sofrer, acusar, condenar, julgar.
Por quê? Porque se a pessoa não crê, ela está condenada. E a gente deveria então ter o quê? Tristeza, amor por essa pessoa e orar por ela. Chorar dia e noite, porque uma alma pode estar se perdendo. Agora, muitas vezes nós agimos como o fariseu da parábola. A gente quer detonar a pessoa, quer matar a pessoa, quer expulsar a pessoa da igreja, porque ela não recebe Jesus, porque ela está vivendo um mau caminho, porque ela está dando mau exemplo e tudo mais. Não é verdade? Mas Deus não faz assim com os pecadores. Deus ele fala assim, ó, quem crê não entra em julgamento, não é julgado. Quem crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Eu vim para salvar o mundo, não vim para julgar. Por quê? Porque o julgamento cabe a Deus. E vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Ninguém na face da terra, nenhuma igreja, ela está autorizada a falar que uma pessoa não vai entrar no céu. Ninguém. Vocês não vão encontrar em nenhum lugar da Bíblia que uma pessoa, uma instituição, ou qualquer uma denominação religiosa está autorizada a falar que aquela pessoa não tem salvação. Isso não existe na Bíblia. Por quê? Porque somente Deus, só Deus tem condições e só Ele pode falar que determinada pessoa, que determinado povo, que se diz povo de Deus, ou também não diz que ele realmente não é povo de Deus. Porque a Bíblia deixa bem clara. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que vocês medirem, vocês também serão medidos. E na oração do Pai Nosso diz o seguinte: perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos os nossos ofensores, né? Imagina se realmente Deus fosse exigir a lei para nos salvar, esse mandamento seria o primeiro a pegar, todos nós, né? Será que a gente perdoa as outras pessoas? Né? Será que Deus poderia perdoar cada um de nós que estamos aqui, de acordo com o perdão que a gente dá para as outras pessoas? Uma certa feita, Jesus contou uma parábola, e nessa parábola, algumas pessoas perguntaram assim para o dono da roça: ô fazendeiro, veio alguém aí e jogou joio no meio do trigo. Dá-nos uma autorização para a gente poder tirar esse joio. O que o fazendeiro falou, representando Deus? Vocês não vão tirar o joio do meio do trigo, porque vocês não conhecem o coração das pessoas. Porque são muito parecidos. No dia oportuno, eu vou fazer isso, eu posso chamar vocês para me ajudarem. Mas vocês não vão fazer. Vocês estão proibidos de fazer isso, porque essa não é a missão da igreja. Essa não é a missão do cristão. Por quê? Porque nós não conhecemos o coração das pessoas. Só Deus que conhece e só Deus que está autorizado a tirar o joio no meio do trigo. Então, pessoal, o Evangelho é um poder de Deus, é um poder do Espírito Santo, é um poder do Deus Pai, é um poder de Jesus. Não é poder nosso, não é poder humano, não é poder das nossas instituições. Veja bem, pessoal, eu faço uma pergunta para vocês agora. Qual a razão da existência da Igreja de Cristo? Pessoal, a razão da Igreja de Cristo aqui na face da terra não é ensinar condutas morais. Por quê? Porque ensinar condutas morais e a forma como as pessoas devem viver ou não, qualquer instituição pode fazer. Por exemplo, se uma pessoa ela quer parar de beber, ela não precisa de Jesus. São afirmações fortes quando a gente fala isso, né? Eu estou dizendo aqui, pessoal, que todas essas coisas Jesus faz e faz bem melhor do que a gente e as nossas instituições. Eu só estou dizendo que isso não é o principal na vida das pessoas, isso não é evangelho. Vocês me entendam bem, né? Se uma pessoa quer parar de beber, ela pode procurar os alcoólicos anônimos, pode procurar um bom médico e ela para de beber. Eu conheço várias pessoas que são amigas em Cacoal, que parou de beber já faz 15 anos que não bebe mais, ela é uma alcoólatra. Ele não pisou o pé dentro da igreja, ele não fez isso por causa do evangelho. E ele está lá
sem beber, com a saúde boa. Se uma pessoa, ela quer respeitar a sua esposa, o esposo é a esposa, e a esposa quer respeitar a sua esposa, e tem uma família feliz, aqui em termos humanos, ela não precisa de Deus, ela não precisa de Jesus. Com as leis humanas aqui, com os costumes que nós temos, se o casal se respeitar um ao outro, e ter um pouquinho de afeto, de carinho, ela vive bem. E quantas famílias aí fora das igrejas, vivendo muito melhor do que as pessoas, muitas pessoas estão dentro da igreja. E você vai conversar com elas, elas rejeitam o Evangelho. Não gostam nem de ouvir falar o Evangelho. Mas dão muito mais exemplo do que nós. Foi feita uma estatística esses dias e ficou constatado que atualmente os divórcios que estão acontecendo dentro da igreja é em mesmo número, mesma porcentagem que o divórcio que está acontecendo lá fora por pessoas que não são da igreja. Então, para a pessoa ter uma família feliz, ela não precisa de Jesus, não precisa da igreja, não precisa de Deus. Mas uma coisa que todo mundo precisa de Deus e não consegue encontrar em nenhum lugar. Para a pessoa parar de beber, ela pode procurar um bom médico, ela pode procurar a Associação dos Alcoólicos Anônimos e ela pode parar de beber. Se a pessoa tem uma família conturbada, um casamento conturbado, se ela procurar um conselheiro, se ela procurar um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, um neurologista, ou qualquer outras pessoas aí que trabalham com aconselhamento familiar que não são cristãos, ela pode restaurar a vida do casamento dela. Não é verdade? Se ela quer fazer obras de caridade, ela não precisa de Jesus. Porque o Bill Gates, o fundador, o criador da Microsoft, o homem mais rico do mundo, ele não é cristão, ele é agnóstico, é uma seita, ele não aceita Jesus como Salvador. Eu não estou julgando ele, né? Eu estou dizendo que é. Ele destinou 30 bilhões de dólares do patrimônio dele para poder investir em obras de caridade. Os espíritas, eles fazem muito mais obras de caridade do que a maioria dos cristãos. E muitas instituições do governo ajudam muito mais as pessoas do que muitos cristãos. Então, para elas fazerem isso, elas não precisaram de Jesus, não precisaram de Deus. Com a força humana, a gente consegue realizar muita coisa. Falando em obras externas, a pessoa nem precisa ser cristã. Ela faz muita coisa, ela ajuda, porque uma prova disso são os espíritas do Miguel que não é cristão. E esse colega meu que mora lá em Itaqual parou de beber já faz 15 anos e não tem o Evangelho ainda. Tudo isso que eu disse para vocês, pessoal, Jesus pode fazer, de fato, faz na vida da pessoa a transformação. E faz muito melhor. Na verdade, a gente sabe, nós não estamos negando isso, e eu não quero que vocês me compreendam mal. Mas eu estou dizendo isso para vocês para mostrar que existe uma coisa apenas que nós encontramos, que o mundo encontra só dentro da igreja de Cristo. Em lugar nenhum as pessoas encontram. E o que é que as pessoas do mundo encontram somente dentro da igreja de Cristo? É o Evangelho. Porque o que separa a igreja de todas as outras instituições da face da terra é o Evangelho. Porque o resto, todas as instituições, seja cristã ou não, elas conseguem fazer. Elas até inventaram um Deus para elas, para poder enganar as pessoas. Tem história de ressurreição. Tem curas, tem milagres, obras de caridade, mudança de vida exterior. Tudo isso elas conseguiram imitar e realmente, de fato, imitam. Porque se não imitasse, Jesus não teria contado a parábola do trigo e do joio. Mas uma coisa que o diabo não consegue imitar, uma coisa que a força humana não consegue fazer igual, uma coisa que instituição nenhuma consegue fazer igual, nem eu, nem você, nem igreja nenhuma. É o quê? É salvar a alma do pecador. Essa salvação por intermédio do sacrifício de Jesus, e essa salvação é de graça, ninguém paga um centavo,
só é encontrado dentro da igreja de Cristo. As outras coisas, tudo, elas podem encontrar e de fato encontram em qualquer lugar. Mas o Evangelho que perdoa, o Evangelho que resgata das trevas e transforma e transporta o pecador para a maravilhosa luz que é Jesus, a reconciliação, a vida eterna, a salvação da alma, a alegria da salvação, a paz da salvação, o amor da salvação, a certeza da confiança na salvação, ela só encontra no Evangelho, só dentro da igreja de Cristo. Para as outras coisas, a gente pode procurar em outro lugar que encontra, mas o Evangelho só dentro da igreja de Cristo. E tendo em vista que o Evangelho só é encontrado dentro da igreja de Cristo, eu faço uma pergunta para vocês. Onde então os pecadores devem buscar salvação? Onde os pecadores devem buscar aceitação? Onde os pecadores devem buscar amor? Onde os pecadores devem buscar aceitação, a vida eterna, o perdão? Se é oferecido somente dentro da igreja de Cristo, então elas devem buscar onde? Dentro da igreja de Cristo. E quando um pecador vem para a nossa igreja, quando um pecador vem perguntar a gente o que devo fazer para ser salvo, o que a gente fala para ela, o que a gente faz, como que a gente age? Será que a gente age como Jesus agiu lá na cruz do Calvário? Um ladrão falou assim: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que Jesus falou para ele? Faz isso, faz aquilo, vai lá tomar a Santa Ceia, recebe o batismo. Nem estava tempo também, né, de ser batizado, porque já estava perto da morte, nem tomar a Santa Ceia. Se via a igreja renascer, porque se você morrer no caminho, você não vai entrar para o céu. O que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o carcereiro perguntou para Silas e Paulo: o que devo fazer para ser salvo? O que ele falou? Crê no Senhor Jesus e será salvo. E por que para algumas pessoas Jesus não pregou o Evangelho? Por que para o jovem rico Jesus mandou ele vender todos os bens para herdar a vida eterna? Por quê? Porque aquelas pessoas que se chegavam perto de Jesus com espírito de autojustiça, cheio de orgulho, Jesus não pregou o Evangelho. Por quê? Porque eles não receberiam. Por isso que alguns teólogos falam que se a gente for pregar o Evangelho para alguém e essa pessoa é muito orgulhosa, não aceita de qualquer forma ouvir, nem prega o Evangelho para ele. Porque ele é dar pérola, colocar a pérola em focinho de porco, jogar o que é santo aos cães. Por isso que Jesus Cristo não pregou o Evangelho para aqueles religiosos que eram tão arrogantes. Ele foi como se ele falasse assim: ó, já que você crê nas suas obras, porque Jesus conhecia o coração de cada um, sabia o que estava dentro dele, que eles chegavam perto de Jesus só para prová-lo, ele falou assim: vai então e faça isso e será salvo. Vende os seus bens e depois me segue. Só para mostrar para ele que eles não conseguem fazer isso, que eles não conseguiam fazer isso. E o que eles fizeram? Não falaram nada. Agora se eles falassem: ó, Senhor Deus, realmente para mim não tem jeito. A gente teria falado: então crê que você será salvo. Vocês estão vendo como que é o uso da lei? A lei deve ser pregada antes para a pessoa para mostrar que ela é pecadora, daí ela se reconhecer que está perdida, daí ela recebe a salvação. Assim que Jesus fez. Agora, aquelas pessoas que ouviram a dura lei de Jesus e não se reconheceram pecadoras, merecedoras do inferno, Jesus Cristo não pregou o Evangelho. Porque era jogar o que é santo aos cães. Então, a única coisa que separa a igreja do mundo é o Evangelho, porque as outras coisas nós encontramos em todo lugar. Mas o Evangelho só é encontrado em Deus, só dentro da verdadeira igreja de Cristo, porque é poder de Deus e não é poder dos homens. Todas as falsas religiões, todas as seitas heréticas, todas as instituições religiosas que não têm o Evangelho, elas pregam a salvação por intermédio daquilo que o ser humano pode fazer. Mas a igreja de Cristo deve pregar a salvação, a vida eterna, por intermédio daquele que fez alguma coisa
por nós, que é Jesus Cristo. Então, todas as outras religiões ensinam o que o homem deve fazer para salvar-se. A Igreja de Cristo ensina e deveria ensinar o que Deus fez para salvar o ser humano. Interessante que a única instituição do mundo, a única associação do mundo que existe em função das pessoas que ainda não são associadas, é a Igreja de Cristo. Por exemplo, a Associação dos Acadêmicos, ela existe para quê? Para poder beneficiar os acadêmicos. Através dessa associação, eles conseguem recursos públicos para poder pagar as despesas de frete, até pimenta, até cacau, para poder ficar mais barato, porque é tão caro estudar. Só quem é associado que vai receber esse benefício. Eu não sou associado hoje, já fui. Mas se eu chegar lá e reivindicar, pedir para mim aquele benefício, para mim é negado. Porque eu não sou associado. Eles vão falar assim, se associa e depois você vai ter os benefícios da nossa Associação dos Acadêmicos. Assim também é a Associação dos Produtores Rurais, a Associação do Comércio. As associações aqui no mundo, elas trabalham em função, em prol, em benefício daquelas pessoas que estão associadas. Porque se a pessoa não estiver associada, ela não vai receber esse benefício. Isso até é proibido por lei. Com a igreja é o contrário. Nós, como Igreja Luterana Renascer, nós existimos como uma associação de pessoas que creem em Jesus por causa de quê? Por causa das pessoas que não estão ainda associadas ao Evangelho. Por quê? Porque se não tivesse mais nenhuma pessoa para ser salva lá fora, a gente não precisaria da igreja aqui no mundo. Porque a igreja, ela só existe por causa daquelas pessoas que ainda não fazem parte da igreja, que é os pecadores não remidos, aquelas pessoas que ainda não receberam Jesus Cristo como Salvador. Essa é a missão principal da Igreja de Cristo aqui no mundo. Se tirar essa missão de pregar o Evangelho dentro das igrejas, as igrejas acabam. Ela não tem mais utilidade. Ela pode ser jogada fora no esquecimento. A igreja só existe, só existiu e só continuará existindo por causa da pregação do Evangelho. Por causa daquelas pessoas que ainda não estão salvas. O Evangelho é a base de tudo. O Evangelho não é o alicerce de uma casa. O Evangelho é a terra, sobre a qual, o solo, sobre a qual a casa é edificada. Se o Evangelho deixar de existir, não tem como construir uma casa em cima do nada, do ar. Assim é o Evangelho. Aí eu faço uma pergunta. Nós, como Igreja de Cristo, nós estamos pregando o Evangelho para as pessoas? O que nós estamos pregando? É uma pergunta que nós fazemos. E existe somente um tipo de evangelho. Mas nós encontramos por aí vários tipos de evangelho. Mas Paulo falou, né? Que seja amaldiçoado quem pregar outro evangelho, que não seja esse evangelho de Deus. Primeiro aqui eu vou apresentar para vocês o evangelho das igrejas. Só para vocês terem uma noção. Um dos evangelhos das igrejas, a pregação que se faz é o seguinte, ó. Você deve pertencer à minha igreja. Porque se você não fizer parte da minha igreja, você não vai receber a salvação. Isso chama-se proselitismo. Proselitismo. O pastor vai falar isso no último dia. Eu nem vou falar muito a respeito disso, né? Aí veja bem, o que acontece? Se a pessoa se conformar com aquelas regras daquela igreja, ela é aceita naquela igreja como se fosse cristã. Ela pode não ser convertida. Por exemplo, se o diabo, ele se maquiar de gente, geralmente faz isso, né? E for a qualquer uma dessas igrejas, das nossas igrejas, pode ser que aconteça o seguinte.
ele chega lá, o diabo, porque não existe mais jeito, né? Então não existe conversão do diabo. Aí a liderança da igreja fala assim, ó pessoal, se você quer ser da nossa igreja, você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Ele fala, eu aceito. Da boca para fora, né? Você tem que cortar o cabelo. Ele corta. Você não pode mais usar esse tipo de roupa. Ele deixa de usar. Você tem que parar de comer esse determinado alimento. Ele para. Você tem que observar esses dias especiais. Ele observa. Você tem que cantar e louvar. De acordo com a gente aqui. Ele canta e louva. Né? Você tem que ser batizado outra vez. Ele vai lá e é batizado. Você tem que tomar Santa Ceia dessa forma, não da forma que você tomava lá. Ele toma a Santa Ceia. Apesar daquilo que não vai ter benefício, né? Porque ele não crê, ele toma para juízo. Você tem que se filiar à nossa igreja. Você tem que participar dos cultos. Você tem que ser dizimista ou ofertar tanto. O diabo faz tudo isso aí. Aí ele fez isso, a igreja chama ele lá na frente para testemunhar. Aí ele sobe lá e fala assim, ontem eu era assim, hoje eu sou assado. Porque Deus fez isso, eu não corto mais. Olha, ontem eu cortava o cabelo, hoje eu não corto mais o cabelo. Ontem eu comia isso, hoje eu não como mais. Antes eu bebia, eu parei de fumar. Ontem eu fumava e hoje eu não fumo mais. Eu tinha uma dor aqui, eu sofria de câncer e Deus me curou. Hoje a minha vida é de Deus. Olha só, o diabo dando testemunho lá em cima lá no fundo da igreja. Esse é o perigo, pessoal, de a gente julgar uma pessoa pelas obras externas que elas fazem. Não é verdade? Por quê? Porque até o diabo pode fazer. E geralmente faz melhor do que nós. Não é verdade? E muitas vezes a gente julga uma pessoa porque ela está fora da igreja. Aquele membro lá, ele está afastado, ele deixou de ser dizimista, ele voltou a beber, voltou a fumar. Então para ele não tem mais jeito. Mas e o diabo está lá dentro, está fazendo toda aquela festa lá, deitando e enrolando, como a gente bem sabe, por algumas seitas e denominações que fazem isso, e nunca ouvem o Evangelho. Então o diabo está salvo? É a pergunta que se faz. Então, pessoal, tudo as pessoas podem imitar, o diabo imita tudo. Mas uma coisa que o diabo não consegue imitar é falar que a salvação do ser humano é de graça. E isso é muito difícil para nós, né? Chegar para uma pessoa e falar assim, meu filho, a sua salvação é de graça, creia somente. Isso é difícil, né? Porque se a minha esposa tem uma determinada conduta, ela fez algum mal para mim, alguma coisa que eu não gostei, a minha vontade sempre é fazer ela sofrer um pouquinho, é fazer ela pagar pelo que ela fez. Não é verdade? Para mostrar para ela que eu sou melhor do que ela, sou superior, sei mais do que ela, e estou na melhor posição diante de Deus. Mas é difícil eu chegar para ela e falar, Michele, me perdoa. Eu também te perdoo. Eu te amo. Eu sei que você é imperfeita, eu sou imperfeito, mas para nós vivermos, você tem que viver me perdoando e eu perdoando você. Isso é muito difícil. A gente sempre exige alguma coisa para perdoar as pessoas. Mas Deus não. Deus ele exigiu o sacrifício de Jesus. Quem que pagou os nossos pecados foi Jesus. Eu não paguei o pecado de ninguém. Nenhum homem, nenhuma igreja pagou o pecado de ninguém. Então nós não estamos autorizados a negar o Evangelho para as pessoas. Nós devemos então pegar o Evangelho, mostrar para as pessoas o perigo que elas têm da prática de determinado pecado. Quando for corrigir, quando for aplicar a disciplina pela lei na vida da pessoa, a gente tem que fazer, não por espírito de rancor, de autojustiça, de orgulho, mas por espírito de amor, para trazer essa pessoa de volta, para tirar ela daquele caminho no qual ela pode perder a fé dela. A gente deve fazer por amor, para restaurar a vida da pessoa, e não para detonar a pessoa, não para poder matar a pessoa. Por quê? Porque isso não é evangelho. Evangelho é poder de Deus. Outro evangelho que é pregado nas igrejas, o batismo. Nós temos vários tipos de batismo. Batiza quando é criança, batiza quando é grande. Algumas igrejas batizam de forma submersa, sem te afundar.
Outros também batizam em águas correntes, mas não precisa de afundar. E fica aquela briga dentro da igreja. E as pessoas medem a salvação dos outros pela forma em que ela foi batizada. Outra forma de evangelho dentro das igrejas é a Santa Ceia. Porque se a pessoa não tomar a Santa Ceia de acordo com a nossa doutrina, o nosso entendimento a respeito dela, ela não tem a salvação. O dízimo é uma outra forma de evangelho que nós pregamos dentro das nossas igrejas. Se a pessoa não for dizimista, ela não vai ser salva. E veja bem, pessoal, o dízimo pode se tornar uma alienação. Você sabe o que é alienação? A pessoa perde o sentido, ela sai da razão dela e passa a viver em outro mundo. Por quê? Porque ela transforma o dízimo numa moeda de troca com Deus. Eu sou dizimista, eu recebo as bênçãos de Deus. Eu sou dizimista, eu vou ser salvo. Aí a pessoa que é dizimista, ela pode cair nas seguintes situações. Eu não vou ajudar em evangelismo, eu não vou pregar o evangelho, eu não vou lá para a igreja ajudar a trabalhar, eu não vou fazer nada porque eu já estou dando um dízimo, estou pagando. Então eu pago para as pessoas fazerem isso por mim. E será que a gente vai pagar também para outras pessoas crerem em Jesus? A gente não paga, né? Então o dízimo muitas vezes é tido como uma forma de alienação das pessoas. E muitas pessoas que têm condições de ofertar 20%, 30%, 50%, elas não ofertam, por quê? Eu sou dizimista, tenho que ofertar só 10%. Então a oferta é assim, pessoal, cada um dá de acordo com a sua possibilidade. A oferta deve ser significativa. Se você tem condições de ofertar mais de 10%, você pode ofertar. Porque 10% é apenas um parâmetro, uma referência. 10% é uma quantidade razoável para a igreja fazer o seu papel. Mas se você tem condições de dar 20%, se você tem condições de dar 30%, de dar tudo, Deus ele quer tudo, desde que você não passe necessidade. Porque se você for passar necessidade, não dá nada não. Porque Deus não veio para poder atrapalhar a vida das pessoas. Não é verdade? Não é pela oferta que nós seremos recebidos lá no céu, ou tidos como melhores do que os outros. Então, o dízimo pode também, ou seja, a oferta, ser transformado no evangelho. Existe o evangelho da adoração e do louvor. Se as pessoas não adorarem e não louvarem de acordo com o entendimento da minha igreja, elas não têm Deus. Porque se elas tivessem Deus, elas adorariam e louvariam de acordo com o entendimento da minha igreja. Os costumes são outro evangelho que é pregado dentro das igrejas. Os alimentos são outro evangelho que é pregado dentro das igrejas. Às vezes a gente vai numa igreja e fica sabendo mais a respeito da alimentação do que do evangelho. Vocês já prestaram atenção? Agora veja bem, a alimentação é uma coisa muito boa que a pessoa faz para ter uma saúde melhor aqui na Terra. Mas se a pessoa morrer hoje, morrer daqui 100 anos, se a pessoa morrer de câncer, morrer de velhice, de acidente, se ela morrer porque teve uma má alimentação, não importa. Se ela morreu crendo em Cristo, ela será salva. Agora, o que nós não podemos fazer é pregar o evangelho dos alimentos. Por quê? Porque a instituição que não é cristã faz até melhor do que nós. Enquanto nós fazemos isso, a gente perde tempo de pregar o evangelho. Porque a pessoa pode se alimentar até mal. Contrair doenças porque está se alimentando mal. Mas ela mata o corpo dela. O corpo dela pode morrer. Agora a alma dela é imortal. Se ela crê, essa sim está salva. E foi para a salvação dessa alma que Cristo veio. Por quê? Porque a vida eterna não vai ser aqui na Terra. Muitas vezes a gente faz da nossa vida aqui no mundo a vida eterna. A gente tem um bom emprego, tem um bom salário, tem a nossa empresa, a nossa terra, a nossa boiada, tem nossos bens, a nossa vida boa, a nossa casa aconchegante, a nossa despensa cheia de alimento. Isso nos dá uma segurança material. Não é verdade? Só que tudo isso passa. Para efeito de salvação você não vale nada. Amanhã eu morro, deixo tudo aí dos outros brigarem, né? Geralmente dá briga quando alguém morre por causa dos bens. Mas uma coisa permanece. O que é? A alma.
E foi para essa alma que Deus veio nos salvar. Obras de caridade, prosperidade material e cura física também são formas de evangelho. Às vezes a gente vai a uma igreja, liga a televisão, escuta um pregador pregar, a gente ouve mais falando a respeito de cura física, prosperidade material, obras de caridade do que o evangelho. Não é verdade? Mas e onde que está o evangelho? Isso salva? Eu, por exemplo, dependendo da enfermidade, se eu procurar um bom médico, se eu tenho uma boa alimentação, um bom modo de viver, se eu não fumo, se eu não bebo, se eu não perco noite aí na gandaia, eu vou ter menos probabilidade de contrair doenças, né? Não é verdade? Agora, uma coisa que eu não consigo, através do meu modo de viver aqui, é a salvação da minha alma. Isso aí, eu só consigo mediante a fé no Salvador Jesus. Tudo isso que eu citei aqui para vocês, todo mundo faz, nós fazemos. A lei de Deus pede que a gente faça, e é muito bom fazer. Por quê? Porque a lei de Deus ela foi feita para o bem das pessoas, para o nosso bem. Não é verdade? Então, tudo aquilo que a gente conseguir cumprir aqui no mundo, não para efeito da nossa salvação, a gente vai ter os benefícios, muitos benefícios, como parar de fumar, parar de beber, parar de adulterar, parar de matar, parar de fazer tudo errado e fazer o bem também que Deus pede. Tudo isso nós seremos beneficiados. Mas isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso não salva. Se as pessoas têm tudo isso, mas não têm o evangelho, apenas o mundo vai lembrar. Morreu uma pessoa muito boa. Vão fazer um túmulo muito bonito para ela. Uma catacumba. Vão colocar uma placa nos órgãos públicos daquela pessoa que fez tanto bem para a sociedade. Vão dar o nome dessa pessoa às escolas, à praça, como a nossa praça tem um marco lá e tem o nome de uma pessoa. A rodoviária, o nome da rodoviária, o nome dos órgãos públicos, aí coloca lá, o Grimaldo Schumacher. É o nome da praça municipal. Por quê? Porque o Grimaldo foi uma grande pessoa. Foi um exemplo de vida. Então, esse é o reconhecimento que Jesus fala para aquela pessoa que não crê em evangelho. É o reconhecimento do mundo, das pessoas aqui. Mas, e a salvação da alma? A salvação da alma só é encontrada por intermédio da pregação do evangelho. Só quem crê em Jesus, de fato, é salvo. Esses são os evangelhos das igrejas que eu falei para vocês. Muitas vezes, nós confundimos o evangelho com todas essas coisas que são obras externas. Eu não estou dizendo que não é para as pessoas fazerem, e porque estão salvas, que a salvação é de graça, que vocês podem fazer tudo o que bem entendem, porque não é assim. A lei fala que agora que nós conhecemos o evangelho, agora é que nós temos que viver em novidade de vida, para as pessoas lá fora verem a gente e falar assim, como que aquele pessoal é bacana, aquele pessoal ajuda a gente, eles são um pessoal que tem amor, tem paz, tem alegria, são pessoas bondosas, por quê? Porque isso é fruto do Espírito, não é verdade? Agora o evangelho das falsas religiões. O evangelho do Espiritismo chama-se reencarnação. A pessoa, para ser salva, ela tem que morrer, se encarnar numa outra pessoa ou em algum outro animal, e depois de milhares e milhares de reencarnações, até ela pagar tudo, ela será salva. O evangelho das testemunhas de Jeová é através da observação de princípios. Por quê? Porque se a pessoa observa os princípios na sua vida, ela vai melhorar e vai chegar ao mesmo patamar de Jesus, porque para eles Jesus não é Deus. Então, se Jesus abriu a porta, se Jesus conseguiu, então nós também conseguimos fazer o que Jesus fez. Então, o Evangelho da Testemunha de Jeová é a observação de princípios. O Evangelho do Budismo, por exemplo, o Gilmar bem sabe, é o Evangelho da melhora interior. A pessoa tem que trabalhar o seu interior através das meditações, até que ela vai atingir um estágio mais superior que chama-se Nirvana. E aí, quando ela atingir esse estágio, aí ela será salva, ela entrará no céu, mas não no céu da Bíblia. O Evangelho do Islamismo, os seguidores de Maomé, é seguir os preceitos do Alcorão. O Alcorão é a Bíblia deles. Ou seja,
cumprir obras, se fizer aquilo que está lá no Alcorão, ela será salva e irá para o céu. Então esse é o evangelho das falsas religiões. Existem muitas falsas religiões. Existem muitos evangelhos. No entanto, o evangelho de Deus, o evangelho do Espírito Santo, o evangelho de Jesus, o evangelho da verdadeira igreja de Jesus aqui na face da terra, não constitui em obras externas, em fazer ou deixar de fazer alguma coisa. O evangelho de Deus constitui o fazer de Jesus Cristo. Esse que é o evangelho, o que Cristo pode fazer por nós. E quem prega outro evangelho que não seja o evangelho de Deus, tem uma sentença muito forte, até forte a gente lê isso aqui na igreja, né, de falar essa palavra, mas é terrível. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas a respeito da pregação de outro evangelho que não seja o evangelho de Deus. Quem é o próximo a ler? O Mateus vai ler para nós. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Mais ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vós pregue evangelho que vá além do que vós temos pregado, seja anatema. Assim como já dizemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anatema. O que o nosso irmão aqui leu em Gálatas 1, capítulo 1, versículo 8, 9, foi o seguinte. Radon, você pode ver aqui à frente. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vire pregar outro evangelho que vá além do que esse que eu tenho pregado, que seja anátema. O que significa anátema? Significa amaldiçoado. Assim como já dissemos, agora, repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja amaldiçoado. Essa é a sentença para toda aquela pessoa, para aquele pregador, para aquela igreja que não prega o verdadeiro evangelho de Deus. Essa pessoa, ela é amaldiçoada. Por quê? Porque através do falso evangelho que ela prega, ela pode colocar uma pessoa no inferno e essa pessoa nunca mais sai de lá. A pessoa vem inocente, simples, simplória, não sabe de nada, não tem conhecimento nenhum. Aí encontra um líder, uma pessoa que supostamente sabe, tem conhecimento da Bíblia e prega um outro evangelho que não seja o evangelho de Deus. Aí ao final, no juízo final, essa pessoa vai perceber que ela está lá no inferno. E aquele líder que pregou isso está com um copo de água na porta esperando por ele para se livrar de uma surra. Você, seu desgraçado, lá ele vai receber maldição. Você é amaldiçoado. Você pregou um falso evangelho para mim. Eu fiz tudo o que você mandou. Eu fiz tudo o que você falou para fazer. E eu vim aqui para o inferno e daqui nunca mais eu poderei sair. Por que eu não acreditei quando aqueles crentes, quando aqueles cristãos, quando aquelas pessoas falaram para mim que a salvação é um presente a ser recebido e não um prêmio a ser conquistado por nossas obras? Por que eu não dei ouvido por dar ouvido a você? Agora você vai me pagar. Imagina só o que pode acontecer. Então o risco é muito grande de a gente colocar uma pessoa no inferno por causa da pregação de falso evangelho. Por quê? Porque de lá nunca mais vai ter volta. Por isso que o apóstolo Paulo chegou a esse ponto de falar que seja amaldiçoado a pessoa que prega outro evangelho, que vá além desse evangelho. E que evangelho é esse? Salvação unicamente por intermédio da fé em Jesus Cristo. Que o perdão dos pecados só pode ser recebido e não conquistado por nossas obras. Isso é o evangelho. Porque se a gente for além disso, o que a palavra fala aqui, a dura lei? Que seja anátema, que seja amaldiçoado. A pessoa, às vezes, tem a melhor das intenções. Às vezes nem faz aquilo
com intenção errada, por maldade, mas foi ensinada errada, recebeu esse evangelho que não é evangelho e começa a pregar para as outras pessoas. Mas Jesus disse que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Não é verdade? Então nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que saber o que é evangelho. As pessoas fazem do evangelho, como o PT fala, uma tripa de cascudo. Como se fosse a coisa mais difícil e mais complicada do mundo. As pessoas têm que fazer um curso durante 1 ano para poder aprender o que é evangelho. As pessoas têm que ficar 1 ano na quarentena, só depois que ela mudar de vida, só depois que ela mostrar mudança de vida, aí ela pode voltar para a igreja e fazer comunhão com a gente, participar da nossa comunhão. Porque se nesse período ela não se mostrar, se ela não mostrar que deu uma melhorada, ela não é recebida. Não é? Pessoal, o evangelho, ele é simples e descomplicado. Uma prova de que o evangelho é simples e descomplicado são as próprias igrejas cristãs. Porque se Deus fosse levar em consideração toda essa confusão que existe dentro das igrejas cristãs, quem que seria salvo? Pergunta para as pessoas lá fora o que elas pensam de nós cristãos das nossas igrejas. A primeira coisa que eles vão falar é a seguinte: são um bando de perdidos, porque ninguém sabe qual caminho eles estão seguindo. Porque eu vou naquela igreja, ela me fala que eu tenho que conseguir a salvação de determinada forma. Eu vou lá na outra, ela fala que já é outra forma. Existem inúmeras igrejas. Afinal de contas, eu sigo qual igreja? Muitas pessoas, muitos crentes se transferem de igreja por causa disso, né? Por quê? Porque ela pensa que dentro da igreja onde ela está, ela não obtém a salvação. Daí vem um outro cristão aí e fala: não, você tem que chegar na minha igreja. A pessoa não tem conhecimento, porque se tivesse conhecimento não caía nessa. Aí vai. Aí chega lá dentro, aí quando vai ver os bastidores, vê que é pior. Que lá tem mais pecadores ainda. Tem mais problemas ainda. Aí ela resolve sair de lá. O evangelho não está aqui. Mas eu tenho que encontrar o evangelho. Aí ela começa a pular de galho em galho, como o macaco faz na mata. Mas e quando o macaco pular num galho quebrado, hein? Pum! Não é assim? Vocês conhecem pessoas que já passaram por muitas e muitas igrejas? E até hoje estão procurando o evangelho. Mas até hoje não encontraram. Eu não estou dizendo aqui que é proibido sair de igreja e passar para outra igreja não, viu pessoal? Porque se a pessoa sai de uma igreja e vai para outra, por motivos que não sejam o evangelho, não tem problema. Porque não é a igreja que vai salvá-la. Não é isso? Agora, se uma pessoa sai de uma igreja e for para outra falando que ela vai ser salva porque só lá tem a salvação, isso não é evangelho. Porque evangelho é poder de Deus. Evangelho não é poder de igreja de uma pessoa. O evangelho é uma concessão exclusiva para determinada denominação. As pessoas, para ser salvas, elas nem precisam se filiar a uma igreja. Não é verdade? Quantas pessoas em casa hoje, ouvindo rádio e televisão, ouvindo o evangelho em casa, estão salvas, mas não pertencem a uma igreja. Vocês concordam comigo? Então, evangelho não é uma concessão exclusiva de determinada igreja. O evangelho, pessoal, não é essa confusão toda que nós vemos aí dentro das igrejas. O evangelho é simples, o evangelho é descomplicado. E eu vou provar para vocês aqui na Bíblia o que eu estou falando. Raduan, por favor, chegou a sua vez de ler. Lucas 23, versículo 42 e 43. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus então lhe respondeu: em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pessoal, vamos raciocinar agora nós aqui. Se o evangelho fosse complicado, se o evangelho fosse muito difícil e não fosse simples, será que esse bandido que estava lá com Jesus, ele teria sido salvo? Ele não recebeu o evangelho, né? Ele não foi salvo por quê? Porque ele não creu na promessa. Ele não creu em Jesus.
O outro foi salvo por quê? Porque ele creu. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu acho que ele se sentia tão pecador, que ele teve até vergonha de falar outras coisas, né? Ele só falou assim, oh, Deus, lembra-te de mim. Só lembra de mim. Jesus falou o que para ele? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha só. Isso que é evangelho, pessoal. A gente não pode pensar que o evangelho é uma coisa difícil. Por quê? Porque se a gente fala que o evangelho é uma coisa difícil, a gente está tirando os méritos de Deus. Por quê? Porque para nós, sim. Para nós não seria difícil. Para nós seria impossível. Nós não teríamos nenhuma chance. Absolutamente nenhuma. Então, para nós, nem difícil seria. Para nós seria impossível. Mas, porque dependeu de Deus, porque depende de Deus, do perdão de Deus, o evangelho para nós é simples e descomplicado. Ó Senhor Deus, lembra-te de mim porque eu sou pecador. Hoje estarás comigo no paraíso. E por que Jesus Cristo não falou isso em relação a outros pecadores, a outros bandidos? Porque ele fez igual os religiosos, os judeus lá. Ele manteve na arrogância, orgulhoso, e não reconheceu que ele estava errado, não reconheceu que era um pecador merecedor do inferno. E ele não clamou por misericórdia. Aí, o Evangelho de Deus não pôde entrar naquele coração endurecido como uma pedra fria. Mas, num coração que se reconhece pecador, que se reconhece perdido, aí o Evangelho entra sem nenhum problema. Então, nós não podemos complicar aquilo que não é complicado, aquilo que Deus descomplicou. Então, pessoal, Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fazer evangelismo, pregar o Evangelho é anunciar para as pessoas que Cristo reconciliou o mundo consigo, que Cristo perdoou. E o perdão, que a salvação é alguma coisa a ser proclamada, não vendida, não barganhada, não fazer troca. Esse é o anúncio do Evangelho. O Evangelho é boa nova de salvação. Aquilo que nós deveríamos fazer e que jamais conseguiríamos fazer, Cristo fez por nós. Essa é